cá estamos de regresso, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Consultório. Hoje tem aqui a oportunidade em direto de esclarecer todas as suas questões relacionadas com a especialidade da ortopedia. Deve para isso, e aconselho que o faça já, a marcar o número de telefone 22 508 3297 para depois poder falar com o nosso médico especialista, que vou apresentar já de seguida, 22 508 3297 e ver em direto neste programa a sua questão esclarecida. Pode também participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e, claro, partilhar connosco através de uma mensagem, de um endereço de e-mail, então, neste caso do seu e-mail, todas as suas dúvidas, do seu caso, também o seu testemunho. Vamos falar de artroses no joelho, vamos conhecer bem esta patologia, saber quando está indicada também a cirurgia e aqui dar especial atenção a uma das principais causas, o excesso de peso ou mesmo obesidade. É nosso convidado o Dr. João Lobo, médico ortopedista com diferenciação no joelho, no Grupo Trofa Saúde, Hospital da Boa Nova e também Hospital Central, a quem agradeço por juntar-se a nós. Muito obrigada, Sr. Doutor, é um gosto recebê-lo. Muito obrigada também pela sugestão deste assunto. Vamos falar de uma das patologias mais frequentes que afeta esta articulação, o joelho. Sim, a artrose acaba por ser uma das patologias mais frequentes que acontecem no joelho. Há diversas patologias que podem ocorrer ao longo da nossa vida, mas a artrose, sendo um processo degenerativo que, independentemente do que nós façamos, só o facto de vivermos e termos uma posição de ortostatismo e caminharmos, já isso causa um desgaste das articulações. E, portanto, a artrose, associada ao que vamos falar mais à frente, que é o excesso de peso e a obesidade, acaba por ser um fator preponderante na evolução desta doença que, provavelmente, quanto mais tempo vivemos, mais provável é a sua sintomatologia aparecer e ter que fazer o respectivo tratamento para a mesma. Normalmente falamos aqui da patologia em si, de como se caracteriza, dos sintomas, do tratamento, mas podemos já falar de prevenção, não é? Certo. Assim, a artrose, para as pessoas perceberem, basicamente é uma perda de espessura de cartilagem. Nós nascemos com uma almofada em redor das estruturas que compõem o joelho, que é o fémur e a tíbia, e essa almofada tem uma determinada espessura. E ao longo do tempo, essa espessura vai diminuindo e vai chegar a uma altura que provavelmente vamos ter uma sintomatologia decorrente dessa perda dessa almofada que nos dá a congruência articular e a mobilidade do joelho. Há depois dois grandes tipos. Temos umas causas, se é a causa primária, que é idiopática, que não sabemos a razão pela qual aquilo acontece, mas acontece, que é a maioria dos doentes, e depois temos a causa secundária, na qual existe algo que causa, por exemplo, um traumatismo, ou um medicamento, ou artropatia inflamatória, como por exemplo a artrite reumatoide, que pode levar a este desgaste mais precoce da cartilagem. O que é certo é que, à medida que esta espessura de cartilagem vai sendo perdida, a dor começa a aparecer, a rigidez do joelho, o inchaço do joelho que as pessoas se queixam, e o problema é quando esta patologia se torna predominante nas atividades de vida diárias do doente e estas queixas impedem a pessoa de fazer as suas atividades de vida normais. É óbvio que nós não podemos impedir o processo de artrose de acontecer, mas podemos tentar retardar o seu início e disfarçar a sintomatologia. E como é que fazemos isso respondendo à sua questão? É de duas formas. É com a perda de peso, que é muito importante. O excesso de peso, vou-lhe dar uma analogia que eu estive a falar consigo. Se você pegar numa mochila e tiver 25 kg às suas costas daqui até chegar a casa, provavelmente vai ter dor. Imagina o que é estar 7, 8, 9, 10 anos com essa mochila às costas sem nunca a poder tirar, que é o que diz respeito ao excesso de peso. A sobrecarga mecânica no joelho é algo que é catastrófico para o mesmo. Portanto, o primeiro ponto é a perda de peso, ter cuidado com o peso que as pessoas têm. O segundo ponto é o exercício físico. O tónus muscular aumentado e o reforço muscular faz com que seja menos pedida às estruturas articulares de terem esse esforço extra. E esse esforço extra que é obtido com a musculação, com o ginásio, com a natação, com a hidroginástica, todos estes esportes permitem que o tónus muscular esteja mais ativo e que seja menos solicitado o joelho, prevenindo a artrose, que é a perda de cartilagem, como eu referi. É comum aparecer na consulta muitas pessoas com estas queixas, estas dores no joelho e associado também ao excesso de peso ou obesidade? Há uma coisa muito importante que é a Organização Mundial da Saúde e mesmo a Direção-Geral de Saúde de Portugal notou que o excesso de peso e a obesidade estão cada vez a aumentar no nosso país e no mundo inteiro. E, sem saber ao certo porquê, há uma relação muito grande deste excesso de peso e da artrose no joelho. Maioritariamente por duas vias, que dá para perceber facilmente. A primeira é a sobrecarga mecânica, que eu lhe falei, o excesso de peso em articulações de carga, como é o caso do joelho, causa
essa perda de cartilagem, e depois há uma via que está cada vez a ser mais estudada, que é a via inflamatória, porque nós temos gordura a mais no corpo. A gordura não é uma substância inerte, ela produz determinadas substâncias que são inflamatórias e que agravam mais a artrose. Não sabemos ao certo as vias, mas a verdade é que tanto a via inflamatória como a sobrecarga mecânica causam este aumento da prevalência da artrose. E depois tem outro problema, que eu noto isso nos doentes também que vejo no consultório, que é, são doentes que normalmente têm uma artrose mais precoce, ou seja, em idades mais jovens, são doentes que são mais refratários ao tratamento e, portanto, é uma população que é mais difícil de tratar do que a população geral que não tem este excesso de peso. E os números dizem que há uma grande preocupação também que recai da obesidade em idade pediátrica. Portanto, prevê-se também que aumente o número de pessoas com artrose no joelho. E isso é um problema também grave, porque como a obesidade pediátrica está a aumentar, nós vamos verificar que estes doentes, como eu referi há pouco, em idades muito mais jovens, vão ter uma patologia já avançada do joelho. E mesmo as nossas técnicas, como cirurgião ortopédico, muitos das cirurgias que nós fazemos quando há uma falência do tratamento conservador e não conseguimos ser menos agressivos, também têm uma durabilidade. E, portanto, se nós fazemos isto em pessoas mais jovens, depois vamos ter que rever também ainda durante a sua vida. Portanto, acaba a ser um problema, um ciclo vicioso que cada vez vai ser mais difícil de se resolver. Portanto, é algo que é preciso combater, esta obesidade e excesso de peso. Claro. Portanto, numa consulta, propõe a essa pessoa reduzir o seu peso, diminuir o seu peso. Às vezes, é o suficiente para aquela pessoa melhorar a sua sintomatologia? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou-lhe só esclarecer uma coisa. Eu sozinho, ou doente, nós não conseguimos que ele perca peso. Para fazermos isto é preciso uma equipa multidisciplinar. Claro. É muito difícil a perda de peso, ainda mais nas pessoas que já têm esse excesso. Normalmente é necessário um fisiatra para estabelecer um plano de treino, é preciso um nutricionista também para educar o doente no que diz respeito à perda de peso, precisamos também de um psicólogo para trabalhar a parte mental. Há muitas entidades, além do médico cirurgião ortopédico, que permitem que aquele doente perca peso. E não é só isso, temos a nossa parte, e eu digo sempre isto aos doentes, eu só faço 50% do trabalho, os outros 50% é o doente. O doente tem que ter a capacidade também de ter percepção que tem impacto no tratamento, e ele próprio também tem que querer. E isso é que torna mais difícil ainda, nos doentes que são obesos e que têm artrose, manter aquela atitude preventiva de perder peso e fazer o reforço muscular, nesta população ainda mais difícil é. Portanto, acaba por ser um verdadeiro desafio. É possível de ser realizado. E já agora aproveito para dizer, há uns artigos agora que saíram recentes muito interessantes que até falam sobre isto, pessoas que tinham realmente excesso de peso e que foi-lhes feita a cirurgia bariátrica para perder peso e estavam inscritos para cirurgia ortopédica ao joelho, deixaram de a necessitar, porque a perda de peso permitiu pelo menos que eles ganhassem anos de qualidade de vida sem a necessidade de sermos mais interventivos. É nesse sentido. Claro. Quando isso não é possível, digamos assim, Sr. Doutor, quando há essa redução de peso e de facto a pessoa continua com aquela dor, que tem muito impacto nas suas atividades do dia-a-dia, que tipo de tratamentos é que existem também para melhorar? Uma questão que me fez é quando a artrose já está estabelecida. Sim. E quando queremos combater contra a sintomatologia já presente. Aí o médico tem uma hierarquia de tratamentos que pode fazer cada vez mais arriscados, que os deve fazer consoante a evolução do doente. Numa fase inicial, a analgesia com um anti-inflamatório e fisioterapia, podemos conseguir tratar a fase aguda. O problema é se estes picos de inflamação e de dor e de incapacidade funcional se mantêm várias vezes durante o mês ou durante a semana, porque aí a pessoa perde qualidade de vida. E nesses casos, o tratamento cirúrgico entra e realmente tem benefícios nesses casos. Nós aí podemos optar basicamente por dois pensamentos diferentes, o cirurgião ortopédico. Ou o tratamento em que preservamos a articulação, e neste caso o que podemos fazer é uma cirurgia na qual mantemos o joelho, não colocamos nenhuma prótese, e o que fazemos é, o eixo de carga por onde passa o joelho, nós modificámo-lo se a artrose for localizada mais num sítio, porque só para percebermos de uma forma leiga, o joelho comporta-se, por exemplo, como um apartamento de 3 divisões. Temos a casa de banho, a sala e o quarto. E não estão obrigatoriamente todas estragadas. Nós podemos ter só uma parte do joelho que não se encontra bem e conseguimos cirurgicamente só tratar essa parte do joelho e manter o resto do joelho do doente. E é nesse sentido que podemos optar, neste caso, por fazer uma osteotomia, nós passamos a zona de carga para uma zona que não tem tanta artrose e a pessoa fica melhor, ou então, se não for possível, podemos fazer uma prótese, uma artroplastia do joelho. E nesse caso podemos fazer também o mesmo raciocínio, fazer só de um compartimento, ou se for o joelho todo que tem uma artrose global, uma prótese total do joelho. Normalmente estes doentes ficam com uma capacidade funcional
funcional e conseguem fazer as suas atividades de vida diárias sem qualquer problema após a colocação na prótese. Claro. Isto nos doentes em que temos indicação para o fazer. Claro. Aqui com indicação também para reduzir o seu peso a mais. É muito não é? importante, até porque nós também temos 2 joelhos. E, portanto, se nós eventualmente tratarmos porque os joelhos podem não estar no mesmo nível de desgaste. Claro. E, portanto, nós tentamos sempre preservar, não só pela saúde do joelho, mas pela saúde da pessoa, porque o excesso de peso e obesidade acarreta muito mais consequências que não só a artrose do joelho. Portanto, nós tentamos sempre privilegiar essa perda de peso, esse reforço muscular, o que provavelmente pode não chegar a ser necessário sermos tão interventivos como na prótese do joelho. E o tempo também é precioso, a altura ideal em que as pessoas devem procurar um profissional de saúde. Sim. Quando é que isso deve acontecer? Isso é interessante até por causa da natureza da doença, porque a artrose do joelho e a perda de cartilagem que eu referi não é uma coisa que acontece de ontem para hoje, é algo que leva ao seu tempo, é um processo degenerativo e as pessoas... 99% dos meus doentes só vêm ter comigo quando a sintomatologia começa a aparecer, ou seja, quando já há uma perda de cartilagem tão grande ao ponto do joelho já dar o sinal de dor ou de incapacidade funcional. É muito raro eu ter um doente que vem preventivamente para não ter artrose. Existem, mas é muito raro. E isso é uma coisa má, porque devia-se trabalhar nesta prevenção desde o início. Com hábitos alimentares, como aqui dizemos, também o exercício físico. Falou aqui de algumas modalidades em específico. Sim. E que outras podem ser prejudiciais também para esta articulação? Tudo o que seja desportos ou atividades de impacto, quando a artrose já está estabelecida, provavelmente não irão ter muito bom resultado, porque exigem muito ao joelho e a cartilagem, como já não é muita, a sintomatologia pode agravar-se. Por exemplo, a corrida, o salto, a dança, são desportos de muito impacto. Se calhar numa fase mais calma, se a pessoa realmente gostar de o fazer, pode fazê-lo, mas deve privilegiar desportos que não sejam de impacto. A título de exemplo, a natação, a hidroginástica, o pilates, o próprio reforço muscular no ginásio dirigido também pode ser algo de bom, desde que não sejam exercícios de carga agressiva. Portanto, tudo o que seja desportos que permitam manter a amplitude, que permitam fazer reforço muscular, são muito mais benéficos para o joelho do que desportos que seja de carga constante, como é o exemplo da corrida, é o exemplo mais clássico. Cada vez que damos um passo em corrida, é uma carga enorme que é exercida na articulação do joelho e que não é benéfico quando já temos alguma artrose. Há uma maior sensibilização também dos técnicos de exercício físico, tem mais capacitação para orientar alguns dos doentes, quando sabem, não é, que têm aquele problema, mas cada vez há um cuidado maior, eu noto isso nos próprios doentes, também. A referenciação que recebo também desses colegas e eles próprios, quando recebem os doentes, têm em conta e fazem exercícios que sejam mais adequados, pelo menos para não agravar a dor e manter aquele reforço muscular em volta do joelho para que menos estruturas interarticulares que realmente causam a dor sejam mais exercidas para diminuir essa dor. Claro. O tratamento terá de ser adequado, tem as suas fases e adequado também à pessoa que tem à sua frente. Mas muitas vezes, Sr. Doutor, porquê que é preciso ir adiando a cirurgia, a colocação da prótese? Porquê não logo tirar ali aquele sofrimento, todos aqueles sintomas e dar logo qualidade de vida àquela pessoa? A cirurgia tem a sua indicação e tem bons resultados, mas nós infelizmente ainda não conseguimos colocar um joelho similar com a mesma durabilidade do joelho com que nascemos. E, portanto, quando nós optamos por fazer um tratamento cirúrgico em que já excluímos todo o tratamento conservador, a pessoa já fez fisioterapia, já fez analgesia, mantém dor, não consegue fazer a sua vida normal, nós temos que pensar bem o doente que nós temos à frente, porque o médico cirurgião ortopédico não está a tratar um joelho, está a tratar um doente. E se nós, por exemplo, no caso de uma prótese, colocamos uma prótese aos 30 ou 40 anos, uma prótese total do joelho, essa prótese tem um limite de vida. Ela não tem o mesmo limite de vida que a pessoa. Claro. E provavelmente vai ter que ser revista precocemente. E quando nós fazemos uma revisão de uma cirurgia, é sempre mais complicado e com muitos mais riscos para o doente. Portanto, nós temos que estar sempre a perspectivar o futuro. Se nós conseguimos, é claro que há situações em que não é possível, mas se nós conseguimos de outra forma não tão agressiva, pelo menos perpetuar alguma qualidade de vida ao doente e optar pelo tratamento de maior qualidade de vida só numa fase em que depois não precisamos de ir outra vez fazer nova cirurgia, é o ideal para o doente. Porque é claro que o doente melhora, mas nós como médicos temos que pensar, este doente daqui a 20 anos, claro. Temos que pensar ele num ser vivo que vive a vida toda e, portanto, temos que ter esse cuidado. E terá alguma limitação após esta cirurgia? Depende da cirurgia que for feita. Estando a falar da prótese total do joelho, normalmente são cirurgias que são feitas em pessoas que já não são jovens, já têm uma idade, também não são
50, 60, 70 anos, poderá ser a altura em que se faz esta prótese, a pessoa consegue fazer a sua vida totalmente normal. É óbvio que se me disser assim, desporto de alta competição, provavelmente não consegue, mas também não vai querer com essa idade. Claro. Mas consegue fazer a vida perfeitamente normal, trabalhar, fazer as atividades do dia-a-dia sem nenhum problema. E até desporto, mesmo não sendo de alta competição, algum desporto. Sim, depois depende do tipo de prótese. A prótese que eu lhe falei, que só de um compartimento e não do joelho todo, permite-nos ter melhores resultados nesse aspecto. Mas alguns tipos de esportes são possíveis de serem feitos mesmo com a prótese total do joelho. Claro. Isso depois é uma questão de se conversar no consultório e percebemos ao certo qual é a atividade do doente, o que é que ele pretende. Porque muitas vezes nós também temos que ir de acordo com as expectativas do doente. É preciso explicar-lhe a realidade para ele não pensar. É óbvio, como lhe disse, um doente que queira fazer um desporto agressivo, de impacto constante, a prótese total do joelho não será a melhor situação para ele, porque tratamos-lhe a dor, mas tiramos-lhe alguma qualidade de vida segundo o que ele perspectiva. É só nesse sentido. E como dizia há pouco, temos 2 joelhos, portanto, pode às vezes haver uma abordagem diferente de tratamento ao mesmo tempo aos 2 joelhos? Sim, porque nós, e a maior parte das vezes é o que acontece, nós não temos a artrose na mesma fase num joelho e no outro. Portanto, nós acabamos por ter um tratamento para um joelho. Aliás, nós devemos nos focar naquilo que traz mais incapacidade funcional ao doente. O doente até pode ter dor num joelho e nós fazemos um exame de imagem ao outro joelho e realmente também tem artrose, mas não tem queixas. E, portanto, naquele joelho que não tem queixas, podemos atuar preventivamente e no joelho que realmente tem queixas e que está da incapacidade ao doente, optar por um tratamento mais agressivo, se assim for, com o intuito de dar mais qualidade de vida ao doente. Ou seja, o tratamento não é similar para os 2 joelhos. Preventivamente é. Agora, tudo o que ultrapassa a parte preventiva vai depender de doente para doente. E seja qual for o fator de risco, focamos-nos aqui muito na obesidade, qual é a prevalência deste tipo de problema na população? Nós fomos ver os registros, por exemplo, nos Estados Unidos, 35% da população é obesa. E nós, os nossos registros, não estamos nestes valores, graças a Deus, mas para lá caminhamos. Certo. Se não tivermos alguns cuidados. E o que acontece é que a probabilidade de um doente que tenha obesidade de vir a ter artrose do joelho é 2 a 3 vezes superior do que um doente que não tenha. Portanto, nós, como eu lhe disse no início, a maior parte das artroses que nós temos são idiopáticas, ou seja, nós não sabemos a razão porque é que aquela pessoa teve aquela artrose, mas teve. Mas a obesidade e o excesso de peso é um fator de risco modificável. É um fator de risco modificável, portanto, muda completamente. É que em termos de saúde para o doente, mesmo em termos económicos de saúde, é muito melhor nós prevenirmos a presença da artrose do que depois tratá-la, porque o resultado nunca é tão brilhante como preservarmos a cartilagem da pessoa, porque nós não conseguimos formar cartilagem de novo. Por isso é que existem estas cirurgias que eu lhe referi de próteses para quando a cartilagem já não compensa o reforço que o joelho tem. E, portanto, a obesidade acaba por ter um peso muito grande e o que se perspectiva é que venha a ter um peso muito maior. Claro. Portanto, e como referiu há bocado e bem, a obesidade infantil, estes dados que eu lhe referi 2 a 3 vezes superiores é nos adultos, porque a obesidade infantil se calhar vai dar uma percentagem muito maior de artrose na população adulta e nós estamos a verificar isso cada vez mais, apesar de ainda não termos dados concretos. O que é certo é que um fator de risco que seja modificável deve ser tratado logo de início, que é para prevenirmos a artrose no futuro. Daí também este funcionamento da equipa multidisciplinar, que é importantíssimo, e esta conversa surge também como forma de prevenção, acima de tudo, para alertar a população para este principal fator. Como eu referi, nós temos várias articulações e várias são de carga, mas o joelho, ainda não se sabe ao certo porquê, é a articulação que é mais afetada pelo excesso de peso e pela obesidade. E aquilo que eu referi há bocado na literatura vê-se, os doentes quando conseguem ter uma perda de peso sustentada, porque depois há uma coisa que também não é boa, às vezes tenho doentes que referem, perdem 5 quilos, mas passado 6 meses ganham 10, ou seja, a perda de peso tem que ser algo sustentado e o doente só vai ver o benefício dessa perda de peso no que diz respeito ao joelho ao longo dos anos. Não vai ver quando perdeu aqueles 5, 10, 15 ou 20 quilos. A dor vai se manter, mas vai gradualmente diminuindo. E isso está descrito. O difícil é fazê-lo. É difícil os doentes perderem o peso. Mas é algo que eu acho que é o caminho, é o melhor caminho e o caminho mais fácil para darmos mais qualidade de vida ao doente. E a obesidade tem de ser vista como uma doença crónica, que assim é, não é? Tratada. Basicamente é uma doença metabólica. E o que eu referi há bocado, uma das vias mais importantes que a obesidade ataca o joelho é metabólica, é inflamatória. A própria gordura produz, nós chamamos, é um termo médico, citocinas, um conjunto de mediadores químicos que têm tropismo, ou seja, migram para o joelho e que realmente inflamam o joelho e propiciam a inflamação, o inchaço, a rigidez e depois é um ciclo
quanto mais peso tem, mais inflamação tem, mais sobrecarga tem, menos cartilagem tem, mais peso tem, e as coisas vão agravando até chegar a um ponto que não há solução a não ser a solução cirúrgica. Claro, vai evoluindo até este ponto. Sr. Doutor, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Foi um gosto poder tê-lo aqui e vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Agradeço imenso mais uma vez. Dr. João Lobo, médico ortopedista com diferenciação no joelho, no Grupo Trofa Saúde, Hospital da Boa Nova e também Hospital Central, agora disponível para ouvir precisamente todas as suas questões, as suas dúvidas relacionadas com este assunto ou também outras que digam respeito à especialidade ortopedia. Já sabe que para isso tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever e depois do intervalo, poder falar então com o nosso médico convidado e esclarecer em direto todas as suas dúvidas, mas também tem à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Não deixe de por escrito participar, partilhar connosco a sua questão, o seu caso também, o seu testemunho. Estamos cá precisamente para o ajudar na segunda parte do consultório e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.